Não recebi notificação de suspensão do direito de dirigir. E agora? Nesse vídeo, eu vou esclarecer suas dúvidas sobre como proceder se você não for notificado sobre a suspensão da CNH. Sem dúvida alguma, algo de errado aconteceu para que a notificação não tenha chegado até você. Você vai ver em quais situações o condutor não recebe a notificação de suspensão do direito de dirigir. E ainda, como saber se seu documento está suspenso. Além disso, eu vou revelar como recorrer em casos como esse e quais os melhores argumentos para ter seu recurso deferido. E vou te contar quais as consequências de ter a CNH suspensa e o que fazer para evitar a perda do documento. Então, se você utiliza o veículo a trabalho ou gosta de viajar de carro com a família, não deixe de assistir esse vídeo até o final para saber como resolver esse problema. O que você sabe sobre suspensão da CNH? Para resolver qualquer problema com seu documento de habilitação, o melhor é começar pela busca de informações. Para começar, é interessante mencionar que a penalidade de suspensão da CNH está descrita no inciso 3º do artigo 256 do CTB. É importante saber que a suspensão da carteira não costuma ser aplicada isoladamente. Sendo assim, ao cometer uma infração, o condutor poderá receber multa e ter a abertura do processo administrativo de suspensão da CNH ao mesmo tempo. Uma das formas de chegar ao ponto de ter a CNH suspensa é acumular pontos no documento. Existe ainda a possibilidade de ter a abertura do processo de suspensão determinada pelo cometimento de uma única infração. Essas determinações da lei, sobre as quais me refiro, são feitas no artigo 261 do CTB. Artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Primeiro, sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no artigo 259. Segundo, por transgressão às normas estabelecidas nesse Código, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Esse artigo especifica algumas questões a respeito dessa penalidade, informando sobre o tempo de duração de suspensão e as formas de cumpri-la e recuperar a CNH. A suspensão causada por acúmulo de pontos pode durar entre 6 meses e 1 ano, podendo chegar até 2 anos em caso de reincidência. No caso das infrações autossuspensivas, a penalidade pode durar de 2 a 8 meses. Caso o condutor seja reincidente, a suspensão pode ser de 8 a 18 meses. Talvez você use seu veículo para trabalhar. Nesse caso, o que fazer para evitar a suspensão do documento? Curso de reciclagem para profissionais. Para recuperar a CNH, é necessário submeter-se a curso de reciclagem em uma CFC de sua preferência. CFC, Centro de Formação de Condutores. No entanto, se você usa a CNH a trabalho, saiba que existe uma maneira de evitar que a suspensão por pontos seja aplicada. Conforme o parágrafo 5º do artigo 261, se a sua CNH é de categoria C, D ou E, você pode procurar um CFC e matricular-se em curso de reciclagem preventiva. É importante estar atento à situação de sua CNH. Existe a possibilidade de o processo de suspensão ser instaurado sem que a notificação seja expedida.
Não recebi notificação de suspensão do direito de dirigir. Por quê? Você deve estar ansioso para saber quais motivos levaram à suspensão de sua CNH. Acho necessário reforçar a importância de acompanhar a situação do seu documento para não ser pego de surpresa. O procedimento padrão exige que a autoridade de trânsito informe o condutor penalizado sobre a abertura do processo. Essa determinação é feita na Resolução número 182/2005 do CONTRAN, a qual informa também o modo como o condutor deverá ser notificado. Segundo parágrafo 1º do artigo 10 da referida resolução, a notificação de abertura do processo de suspensão da CNH deve ser enviada por correio. O parágrafo 2º complementa afirmando que, se não for possível fazer com que a notificação chegue até o condutor, ela deverá ser feita por meio de publicação de edital. Mas quais seriam os motivos pelos quais a notificação não chegou até você? Uma das causas pode ser por problemas nos correios. Outro motivo seria a desatualização do endereço do condutor junto ao Detran. Além disso, a entrega de documentos por correspondência exige que alguém esteja em casa para receber o material enviado. Pode ser ainda que o Detran do seu estado tenha passado por algum problema no momento de emitir ou enviar a notificação. Você pode estar se perguntando se não há outros meios de saber se sua CNH corre o risco de ser suspensa, que não seja somente por meio de remessa postal. Nunca mais diga, não recebi notificação de suspensão do direito de dirigir. Existem algumas formas de verificar a situação do seu documento de habilitação que você mesmo pode colocar em prática. Você pode descobrir se a sua CNH poderá ser suspensa, dando uma olhadinha no Diário Oficial do Estado, DOE. Outra alternativa é acompanhar o site do Detran do seu estado. Viu só como é simples? Dessa forma, você evita perder os prazos para recorrer. Acho importante destacar a necessidade de manter seu endereço sempre atualizado junto ao Detran. É interessante dizer que o artigo 282 do CTB prevê, em seu parágrafo 1º, a validade da penalidade, ainda que sem notificação, em caso de o endereço do proprietário do veículo estar desatualizado. Inciso 1º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos. É possível indicar condutor ou solicitar a conversão da multa em advertência? Para converter uma multa em advertência por escrito, você não pode ter sido autuado pelo cometimento de infrações graves ou gravíssimas. Além disso, de acordo com o artigo 267 do CTB, essa possibilidade só existe para condutores que não tenham cometido a mesma infração pela segunda vez em 12 meses. Já a indicação do condutor infrator somente poderá ser realizada se você ainda tiver tempo hábil para isso. Como fica o recurso nesse caso? Se você não recebeu notificação, é importante que tome algumas atitudes para tentar resolver a situação. Em primeiro lugar, verifique se o Detran está atualizado em relação ao seu endereço. Após realizar essa consulta, veja se ainda tem prazo para que você possa se defender do processo de suspensão da CNH. Uma boa dica nesse caso é contestar o fato de não ter recebido a notificação, o que poderia ter prejudicado você. Por outro lado, caso o prazo para recurso já esteja encerrado, você pode pedir que a penalidade seja revista. Com isso, você deverá argumentar que a falha no envio da notificação
o prejudicou em relação às possibilidades de defesa, mesmo que sua obrigação tenha sido cumprida. No entanto, se você identificar que falhou em relação à comunicação ao Detran sobre seu novo endereço, a situação fica um pouco mais difícil. Como recorrer da suspensão do direito de dirigir sem notificação? O condutor possui direito de se defender de qualquer penalidade imposta pelos órgãos de trânsito, desde que respeitados os prazos para apresentação do recurso. Em alguns casos, acontece de a notificação de suspensão não chegar até você por algum problema relacionado ao departamento de trânsito. Nesse caso, os condutores são surpreendidos por uma aplicação de penalidade que eles sequer estavam esperando. Acontece que o Detran tem a obrigação de explorar todas as possibilidades de notificá-lo e, caso isso não seja cumprido, você deve contestar. Instaurar uma penalidade sem que o condutor tome ciência fere o princípio de defesa garantido pela Constituição Federal. Mas como recorrer nessa situação? Conforme já comentei nesse vídeo, você pode entrar com recurso se ainda houver tempo para isso. Caso você tenha conhecimento da suspensão após o término do prazo para recorrer, é possível solicitar a reabertura do prazo ao Detran. Aqui no Doutor Multas, já ajudei uma série de condutores a conseguirem a reabertura do prazo para recorrer. O recurso de multas é a melhor maneira de evitar problemas com seu documento de habilitação. Além disso, imagine se você perde o emprego por ter seu direito de dirigir suspenso por 1 ano. O processo administrativo de recurso de multas é composto por algumas etapas. São 3 chances de reverter a situação e evitar que a sua CNH seja suspensa. As etapas são as seguintes. Defesa prévia. Primeira instância, a JARE. Segunda instância, ao CETRAN. Em cada uma dessas etapas, você receberá um prazo que lhe permita preparar o recurso a ser enviado ao órgão responsável por realizar o seu julgamento. Suas chances serão muito maiores se você questionar a imposição da penalidade com base nas determinações das leis de trânsito. Anteriormente, eu disse para você que é importante contestar o fato de não ter sido notificado. Vou te dar outra dica para o caso de ter sido imposta a penalidade de suspensão de sua CNH sem que tenha sido informado o resultado do julgamento de sua defesa. É importante que você saiba que, se a defesa prévia foi apresentada, mas o órgão a julgou como inconsistente, você ainda tem direito de se defender da multa que gerou a abertura do processo de suspensão. Somente após esgotadas todas as tentativas, a suspensão pode ser aplicada. Além disso, você tem o direito de ser notificado primeiramente sobre o resultado do julgamento, para então ser instaurada a abertura do processo de suspensão. Eu posso ajudar. Fique tranquilo, pois você não é o primeiro condutor a passar pela situação de não receber notificação. A boa notícia é que já ajudei outros motoristas a resolver esse problema a fim de não perderem a sua CNH. Diariamente, eu e toda a equipe de especialistas que trabalha comigo nos dedicamos a auxiliar os condutores a cancelar multas de trânsito. Por isso, eu me coloco à disposição para ajudá-lo a solucionar o seu problema. Nesse vídeo, você viu como lidar com o fato de descobrir que sua CNH pode ser suspensa sem que você tenha sido notificado. A suspensão do direito de dirigir é uma penalidade séria que pode resultar em consequências graves.
Procure estar sempre por dentro da situação de sua CNH. É importante acompanhar o histórico de multas e de pontos somados a ela. Agora, você já sabe por quanto tempo sua CNH pode ficar suspensa, dependendo da autuação feita pelo agente fiscalizador. Por outro lado, eu contei para você que existe a possibilidade de fazer curso de reciclagem preventiva, o qual pode evitar essas complicações. Se você acabou de descobrir que seu documento pode ser suspenso, siga as dicas que eu trouxe nesse vídeo e veja se ainda é possível recorrer. E não se esqueça de que eu estou sempre pronto para ajudar. Quer ter acesso a mais conteúdo como esse? Nos siga nas redes sociais. Se precisar de ajuda para recorrer, entre em contato.